Ferrari 296 GTB e McLaren Artura, dois carros que provavelmente você vai falar que são concorrentes diretos, mas não são. Tem algumas diferenças de preços, de performance, algumas coisas que eu vou falar brevemente nesse vídeo, tá? Esse vídeo, o intuito dele é só falar um pouco das diferenças de dois carros híbridos de produção em série das marcas, tá bom? Aqui tem um pouco de herança da LaFerrari e aqui tem um pouco de herança da P1, né? Os dois carros que fazem parte da Santa Trindade, né? Por que eles não são concorrentes? Vou falar já, mas vou me atentar um pouco às configurações aqui, né? Então, Ferrari 296 GTB, Rossa Scuderia, Banco Comfort, o Charcoal, né, que eles falam, é difícil ver esse tipo de configuração, não tinha visto pessoalmente ainda. E a McLaren Artura, né, o interior meio Banco Performance, Paris Blue é o nome da cor, e esses detalhes McLaren Orange que faz parte da configuração. Os dois carros têm bastante carbono, se vocês olharem pelos os lips aqui, esses para-choques aqui, né. Câmera dianteira também, isso ajuda, são carros bem completos, né. Ferrari tem as portas tradicionais que abrem para o lado, as McLaren tem as dihedral doors, ou as portas diédricas, né, que a gente fala. Diédricas porque elas abrem em dois eixos, tá? Então é X e Y, então por conta disso vem desde que a gente pode falar da McLaren F1, né? É isso aí. Por que não é concorrente direto, né? Primeiro que se você comparar os dois diretamente com preços, principalmente lá fora, vamos pensar aqui no Brasil, vai, a realidade. São carros que 0 km distancia algo de mais ou menos de 1,2 a 1,5 milhão de reais. Esse carro é mais caro. Tem algumas questões, né? É um carro mais forte também, então vamos lá. Aqui, os dois, aliás, V6 3.0 Twin Turbo, né? Você fala, oh, que legal. Então são concorrentes, então. Aí que muda um pouco, né? A potência desse carro a combustão, 661 cavalos. Cara, é um cavalo a mais que a Ferrari Enzo. O hipercarro da Ferrari de 2 gerações para trás, né? Aqui na versão a combustão da Artura, mesma coisa, 3.0 V6, mas aqui são 585 cavalos. Então, assim, de 660 para 585 cavalos, já dá essa diferença, né? Alinhado a isso, a gente tem motor elétrico com a bateria muito similar das duas, 7,5 kWh, né? Tipo, aí você fala, pô, mas aí vai ficar muito próximo uma da outra, né? Bom, a gente está falando de 95 cavalos, o motor elétrico, e aqui a gente está falando de 167. Então você já vê que a pancada de performance aqui é maior, né? De maneira geral, né? 830 cavalos e aqui 685. Mas, recentemente a McLaren anunciou a versão conversível Artura, que se você tiver esse carro pode ser seu, disponível aqui na Pirovani. Você tem uma atualização que o carro vai para 700 cavalos, tá? Então, ainda são 130 cavalos de diferença uma da outra, mas... Então, essa que é a questão. Tem o preço, tem performance e tem algumas coisas também, né? Por mais que o câmbio aqui é o Graziano SSG, né? O Seamless Shift Gearing, dupla embreagem, esse carro ele não tem a engrenagem da ré. Então, o que dá ré é o motor elétrico. Tem uma história muito similar a isso na Ferrari, na SF90, né? Lá também. É um câmbio F1, dupla embreagem, que não tem a engrenagem da ré. Porém, na 296 tem a engrenagem da ré. Então, assim, o que mexe nele não é o motor elétrico para trás, é o motor a combustão mesmo, né? Os dois tração traseira. Ok? Então, assim, experiências. Tendo a oportunidade que eu tive de dirigir mais Artura, esse aqui eu só manobrei, mas eu dirigi SF90. McLaren é um produto mais barato, mas é mais custo-benefício, ainda mais com questão de impostos que estão entrando no Brasil nesse momento, né? Então, por uma experiência híbrida e mudando o CEO da McLaren, que inclusive, olha que curioso, se você for procurar no YouTube, Ferrari 296 GTB, apresentação oficial, official presentation lá, que seja, o cara que está apresentando esse carro é o mesmo cara que apresenta a Spider desse carro, porque o CEO da McLaren hoje, ele passou pela Ferrari e foi da Porsche. E é engraçado você ver dois produtos que o mesmo CEO, o CEO anterior desse, que era o Mike Fluitt, teve uns problemas lá na marca, criou até um conflito lá com o primeiro-ministro na época. Agora o Mike Litters, né, que é o atual, ele era da Ferrari. Então é engraçado você ver ele apresentando esse carro
Daqui a pouco ele aparece a versão conversível desse carro recentemente anunciado, né? Certo? Então é isso mais ou menos dos carros. Qual é o melhor? Tem umas questões hoje por questão de imposto, como eu falei, diferença de preço de 1,2 a 1,5 milhão mais ou menos. Cara, é meio que sim. Se você não teve uma experiência McLaren, vale a pena você dar uma volta nesse carro. Vai ver qual que é. A McLaren teve algumas questões, é visto na história, problema de construção, e esse novo CEO veio para colocar um novo padrão. Então, assim, o que estava de esquisito antes, a chance de vir, tanto que quando entregaram as primeiras Arturas no mundo, o cara parou a produção lá para ver o que estava acontecendo de reclamação e começou a reformular o carro, a melhorar, fazer o melhor do pós-venda, né? A Ferrari, assim, tem a tradição dela também, muito de corrida, não só a McLaren, né? Mas aqui a Ferrari ela vem melhorando ao longo do tempo, né? O pessoal reclamava um pouco de acabamento na década de 90, hoje é um carro totalmente diferente, tá? Vai evoluindo e é a tendência das duas marcas. A McLaren tem um pouco mais de 10 anos, desde o lançamento da MP412C, né? E a Ferrari está aí desde a Segunda Guerra, que a gente pode falar, né? Então, assim, são experiências diferentes. Esse vai ser possivelmente mais forte, segundo os testes mais caros, talvez mais refinado, e uma experiência mais sensorial aqui. Mas isso aqui não vai ficar atrás. A questão aqui é custo-benefício. Qual escolher das duas? Aí você tem que pôr o equilíbrio exatamente o valor na equação. Vale a pena você pagar um pouco a mais para você ter mais emoção e mais sensorial? Ou se, eu acho que não vale isso, talvez seja o momento de você andar nesse carro e falar, cara, engraçado, eu andei nas duas, o ronco desse carro é bem legal, porque lembra os roncos dos V12 Ferrari, só que um pouco mais baixo, né? Tanto eles chamam de Piccolo V12. E aqui eu falo que não é um ronco, aqui o carro mais urra. Ele é muito bacana, é bem diferente. Controle do carro, a sensação de você estar sentando no chassi de carbono do carro, que aqui são só partes de carbono no chassi. E aqui também o volante aqui ele é hidráulico, né? A McLaren usa até hoje volante hidráulico. Então você tem mais feeling do que está acontecendo nos quatro cantos do carro. Mas aqui você tem um ronco, uma harmonia, uma tecnologia que parece que a Ferrari está um pouquinho mais acima, mas não, às vezes esse pouquinho mais acima não é o que você consegue enxergar, o tipo, para mim não faz diferença. Então talvez a Artura seja a sua opção, tá bom? Esse carro está de visita aqui, esse carro está à venda aqui. Pode ser seu, mas se tipo, você consegue uma 296 para mim? Sim, conseguimos. Entra em contato aí, a gente consegue arranjar um carro igual esse carro foi vendido, está só aqui de passagem, e esse aqui está disponível. Dá uma olhada em cards aqui que vai aparecer eventualmente na direita. Tem um vídeo de eu falando desse carro com mais detalhes, tá? Tem um vídeo em primeira pessoa falando desse carro, não tem um vídeo que eu dirigir esse carro que eu ainda não tive contato com ele dirigindo, tá bom? É isso aí, se você gostou do vídeo, dá o seu gostei, inscreva-se no canal, não esqueça de entrar no site da Pirovani, www.pirovaniport.com.br, tem uma lista de carros lá. Se o carro que você está procurando não está lá, mesmo assim entre em contato, que a gente tem uma equipe de vendedor para atender você aí. E às vezes o carro que não está anunciado, eles têm o que a gente chama de lista de off-market, né? Às vezes o cliente tem uma 296 e acontece isso, só que ele fala, não anuncia não, deixa... Se alguém perguntar se tem uma 296, pode oferecer a minha. E isso acontece muito, assim como a Artura também. Tá bom? Obrigado a você, a gente se vê no próximo vídeo. Quem sabe num futuro próximo a gente dando um rolê aqui e mostrando um pouco mais das 296 e tecnologias dele. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!